Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração diária. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Uma pergunta: você já é inscrito no canal? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações. Por quê? Quando você faz isso, o YouTube propaga esta palavra para mais pessoas. Agora, escute. Eu quero te fazer uma pergunta profunda. Até onde vai a sua expectativa em Deus? Quando você pensa na graça de Cristo sobre a sua vida, você imagina algo comum ou algo extraordinário? Muitas vezes nos acostumamos a crer apenas no possível, no razoável, no que parece caber dentro da lógica humana. Mas a palavra nos conduz além. Em Efésios 3:20 está escrito que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é apenas mais, é infinitamente mais. Não é apenas um pouco acima, é além da nossa imaginação. A grande questão é: você realmente acredita nisso? Acredita que Ele é capaz? Porque ouvir esse versículo é fácil, repeti-lo é simples, mas permitir que Ele transforme a nossa mentalidade exige fé. Ao longo das Escrituras, vemos vidas comuns sendo tocadas por um Deus extraordinário. Homens e mulheres limitados vivendo resultados ilimitados porque confiaram. Ainda hoje, o mesmo Deus continua operando. Ele não perdeu poder, ele não diminuiu sua graça, ele não mudou sua natureza. Talvez o que precise mudar não seja Deus, mas a nossa expectativa. Muitos de nós já lemos promessas maravilhosas na Bíblia, não é verdade? Já ouvimos testemunhos impactantes, já vimos Deus agir na vida de outras pessoas, mas quando se trata da nossa própria história, surge aquela pergunta silenciosa: será que isso pode acontecer comigo? Meu irmão, minha irmã, às vezes não é falta de fé em Deus, é dificuldade de aplicar essa fé a nós mesmos. Você acredita que Ele cura, mas não sabe se Ele curaria você. Acredita que Ele prospera, mas não consegue se ver vivendo essa realidade. Acredita que Ele transforma histórias, mas sente que a sua está presa demais. Existem também aquelas vozes antigas que moram na mente há anos. Pensamentos que dizem: isso não é para você. Você sempre foi assim. Nada muda. E aí, então, começa uma batalha interna. De um lado, a voz suave do Espírito Santo te chamando para um novo nível. Do outro, crenças limitantes que se tornaram familiares. Mas eu quero te dizer algo nesta hora. Essa guerra interior não é permanente. Todo conflito no coração do crente tem prazo de validade, porque o Senhor sempre abre caminho. O que você está vivendo agora não é o fim da história. É apenas o processo de transição entre uma mentalidade limitada e uma fé expandida. Talvez você ame o Senhor de todo o coração, talvez você sinta a presença dele, chore na adoração, se emocione com a palavra.
mas ainda assim exista uma área da sua vida onde você se acostumou com menos. Você aprendeu a sobreviver, mas não a esperar o extraordinário. Há pessoas que já aceitaram como normal viver no limite, viver apenas dando conta, viver sempre no quase. Mas o céu não trabalha com escassez emocional, espiritual ou provisão limitada. Deus não pensa pequeno a seu respeito. Muitas vezes, o que chamamos de realidade é apenas uma crença repetida por anos. Você ouviu tanto que não era capaz, que não era digno, que não era suficiente, que isso virou uma verdade interna. E quando a voz de Deus começa a dizer algo diferente, parece estranho, parece até impossível. Mas a voz do Senhor não grita, ela conduz, ela não acusa, ela transforma, ela não limita, ela expande. O Espírito Santo quer substituir a narrativa antiga por uma nova identidade. Ele quer ensinar você a enxergar pela perspectiva do reino, porque quando Deus redefine o que é normal, tudo muda. Hoje é dia de romper com a mentalidade da escassez espiritual e emocional. Hoje é dia de aceitar que o padrão do céu é mais alto do que o padrão que você aprendeu. Voltemos então àquela verdade que precisa ser gravada no mais profundo do nosso coração. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não é uma possibilidade remota. Não é uma promessa condicional baseada no humor do dia. É uma declaração firme sobre quem Deus é. Ele não está tentando descobrir como resolver sua situação. Ele não está procurando recursos. Ele não está elaborando um plano emergencial. Ele já é suficiente. Ele já é capaz. Ele já tem poder para realizar, inclusive agora. Meus queridos, o problema nunca foi a capacidade de Deus. Muitas vezes o limite está na medida da nossa fé. A palavra diz que isso acontece segundo o poder que opera em nós. E que poder é esse? A fé viva, ativa, em movimento. Quando a fé desperta, o impossível começa a perder força. Quando a fé se posiciona, circunstâncias começam a se alinhar. Não porque somos fortes, mas porque confiamos em um Deus que é. Talvez hoje o Senhor esteja apenas esperando um passo seu, um gesto de confiança, uma decisão interna de acreditar além do que vê. A Bíblia reafirma essa verdade em diversos momentos. Em 2 Coríntios 9:8 está escrito que Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundemos em toda boa obra. Observe, toda graça, toda suficiência, em todo tempo. Isso não fala de escassez, fala de plenitude. Em João 14, Jesus declara que tudo o que pedirmos em seu nome, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em Mateus 7, Ele nos convida: pedi,
buscai, batei. Não é uma sugestão tímida, é um convite ousado à confiança. E ainda em 1 Coríntios 2,9 lemos que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Perceba, Deus não preparou coisas pequenas, Ele preparou algo além da nossa capacidade natural de imaginar. Então, por que tantas vezes vivemos esperando tão pouco? Talvez porque esquecemos que promessa exige posicionamento. Deus já declarou sua intenção. Agora, Ele nos chama a crer e responder. Talvez, enquanto você escuta tudo isso, ainda exista uma pergunta ecoando dentro de você. Mas será que realmente pode acontecer comigo? A resposta é simples e direta. Sim, sim, pode. Não porque você merece mais do que os outros, mas porque a graça de Deus não faz acepção de pessoas. Efésios diz que isso acontece segundo o poder que opera em nós. Esse poder é ativado pela fé. A fé não é apenas sentir algo forte em um culto. Fé é decidir confiar quando ainda não há evidências visíveis. É permanecer acreditando quando tudo ao redor parece comum. Deus não está esperando que você tenha uma fé gigante. Ele está esperando que você use a fé que já tem. Mesmo que seja pequena, quando colocada em movimento, ela produz resultados. Talvez você esteja há anos dizendo: estou esperando Deus agir. Mas, e se na verdade Deus estiver esperando você dar um passo? Já parou para pensar nisso? Esperando você sair da zona da dúvida e entrar na zona da confiança ativa. A fé que transforma é a fé que se move. É a fé que ora, declara, age e persevera. Houve um tempo em que eu também esperei algo de Deus sem saber exatamente como agir. Eu orava, desejava, sonhava, mas no fundo permanecia parado. Até que compreendi algo que mudou minha perspectiva. Enquanto eu pensava que estava esperando em Deus, talvez Deus estivesse esperando em mim. Esperando uma atitude, esperando um passo, esperando uma demonstração prática de confiança. Quando decidi agir dentro das possibilidades que eu tinha, ainda que pequenas, algo começou a se mover. A se mover na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Não foi mágica, foi fé em ação. E quando a fé sai do campo da intenção e entra no campo da prática, o céu responde. A fé operante pode-se começar aquele projeto que você sempre apresentou a Deus em oração. Pode ser enviar aquela mensagem. Pode ser estudar, se preparar, se posicionar. Pode ser simplesmente orar com ousadia, sem medo de parecer que está pedindo demais. Nunca se esqueça, meu irmão e minha irmã, por maior que seja o seu pedido, Deus continua sendo maior. O que hoje parece ousado para você,
é completamente possível para Ele. Agora, vamos transformar tudo isso em oração. Eu te convido, se for possível, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Obrigado por esta palavra que despertou minha fé. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim quando eu mesmo duvidei. Obrigado porque seus pensamentos ao meu respeito são maiores do que os meus próprios pensamentos. Hoje eu reconheço que muitas vezes limitei o teu agir na minha vida. Perdoa-me por ter reduzido o teu poder ao tamanho das minhas experiências passadas. Perdoa-me por ter aceitado como definitivo aquilo que o Senhor nunca declarou como final. Eu te peço, visita agora as áreas onde eu me acostumei com o mínimo, onde eu aprendi a viver apenas sobrevivendo, onde eu deixei de esperar o extraordinário. Desfaz, Senhor, toda mentalidade que não nasceu da Tua palavra, toda crença que se formou a partir de frustrações, rejeições ou derrotas antigas. Arranca pela raiz tudo que me impede de confiar plenamente. Eu não quero mais viver limitado por pensamentos que não vêm de Ti. Pai amado, eu te peço agora, purifica minha mente, lava meus pensamentos com a verdade da Tua palavra, onde existirem crenças escondidas que me fazem sentir indigno, incapaz ou esquecido, revela e desfaz cada uma delas. Ajuda-me a abandonar a expectativa do quase. Eu não quero mais viver no limite da provisão, no limite da esperança, no limite da fé. Se o Senhor prometeu mais, eu escolho crer no mais. Se o Senhor disse que preparou coisas que olhos não viram, eu me recuso a viver apenas do que já conheço. Dai-me a graça de enxergar como o Senhor enxerga. Ajusta minha visão espiritual, ensina-me o que é normal no reino, para que eu não aceite como padrão aquilo que é apenas resultado de circunstâncias temporárias. Que toda mentira que o inimigo, o ambiente ou o passado plantaram seja substituída pela verdade eterna da Tua palavra. Que a minha identidade seja firmada no que o Senhor diz e não no que vivi. Hoje eu escolho acreditar que Suas promessas também são para mim. Pai Celestial, hoje eu tomo uma decisão definitiva diante de Ti. Eu não permanecerei mais no lugar da dúvida, da escassez emocional, do medo ou da incredulidade. Eu trago diante do Senhor meus sonhos, meus projetos, minhas necessidades e até aquilo que parecia grande demais para pedir. Eu escolho crer não apenas nas pequenas respostas, mas nos grandes feitos. Escolho permitir que o Senhor determine o que é possível e o que é impossível na minha vida. Não serão mais as minhas limitações que definirão o meu futuro, mas o Teu poder que opera em mim. Declaro que um novo tempo começa agora. Um tempo de mentalidade renovada. Um tempo de fé ativa. Um tempo de expectativas alinhadas com o céu. Eu recebo a coragem para agir, a ousadia para pedir e a perseverança para permanecer crendo. Obrigado, porque o Senhor já está trabalhando. Eu creio, Senhor, trabalhando na minha vida, na vida do meu irmão que me escuta agora, na vida da minha irmã. Mesmo antes de ver, eu creio. Mesmo antes de tocar, eu confio. Mesmo antes de entender, eu descanso na certeza de que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais.
E a partir de hoje, eu viverei esperando o extraordinário. Muito obrigado, Senhor. Eu te glorifico e nos abençoe em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta hora. Amém. Meus queridos, se você foi abençoado com esta oração, escreva aqui nos comentários: eu viverei o infinitamente mais de Deus. Ou então escreva assim: a partir de hoje eu viverei esperando o extraordinário. E que essa declaração seja o início de uma nova estação na sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link. Basta clicar e fazer parte da nossa comunidade. Aqui também tem outras reflexões, escolha uma e seja abençoado. Que Deus possa te abençoar grandemente. Meus queridos, um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.